O grupo de pesquisa MON da UFMG tem feito investigações sistemáticas no campo da assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, particularmente com grupos socioespaciais sem articulação prévia na forma de um movimento organizado e ativo. Essas investigações incluem desde a pesquisa em campo com as respectivas coletividades, até desenvolvimentos metodológicos visando contribuir para as práticas transformadoras não assistencialistas. Um dos principais entraves constatados em diversos casos em que trabalhamos ao longo da última década é a falta de articulação coletiva de moradores urbanos e rururbanos em situação de vulnerabilidade. Nessas circunstâncias, a ação de profissionais e pesquisadores tende a criar relações de dependência, ignorar o conhecimento local, atender demandas individuais e não coletivas e impor heteronomia em vez de catalisar a autonomia. A partir dos casos em que trabalhamos nos últimos anos, formulamos a mobilização como um primeiro passo para a assessoria técnica. Apresentamos aqui 6 estratégias e instrumentos de mobilização que sistematizamos até o momento: a formação de um grupo, a construção coletiva de conhecimento sobre o território, o mini-censo, a consciência histórica da produção do espaço, o exercício da crítica e a auto-organização continuada. Para a formação de um grupo, são necessárias pelo menos duas etapas: atrair as pessoas e mantê-las num coletivo. Por exemplo, para atrair, anunciamos um voo de drone no lugar e convidamos os moradores a conhecer seu espaço na perspectiva aérea, fazendo ao mesmo tempo um registro atualizado do lugar. O acompanhamento dessa atividade já cria um momento de encontro para conversar sobre possíveis eventos e iniciativas subsequentes. Um deles pode ser uma exibição pública das imagens do drone, eventualmente acrescida de vídeos com mini entrevistas de moradores. Importa aí não a exata repetição de um ou outro procedimento, mas o efeito de tirar as pessoas de certa apatia em relação às questões coletivas e instigar a curiosidade para futuros encontros. Para a construção coletiva de conhecimento sobre o território, é necessário um reconhecimento da totalidade do território pelo grupo, a partir tanto de informações cotidianas que seus membros trazem, como o comportamento das águas, caminhos e atalhos, limites e fronteiras, quanto de informações a que nós, técnicos, temos acesso, como legislação urbana e ambiental, topografia, planos existentes para a região por organizações públicas e privadas. Para isso, usamos, por exemplo, oficinas de fotografia estruturadas por grupos de afinidades, por áreas ou por temas, cujos resultados são exibidos e discutidos coletivamente, levantando controvérsias. Outro exemplo são mapas com interferências feitas pelos moradores sobre uma planta da área ou uma projeção de imagem aérea num papel grande pregado na parede, marcando objetos e práticas relevantes em cada contexto. O mini-censo serve à sistematização de informações sobre os moradores e o espaço. Ele é estruturado a partir das questões básicas do censo demográfico, acrescidas de perguntas de interesse local, particularmente para cruzar dados socioeconômicos com as práticas socioespaciais existentes e evidenciar características materiais e imateriais sob ameaça. Para sua formulação, fazemos primeiro entrevistas qualitativas e um questionário piloto que é testado e ajustado para aplicação em pelo menos 50% dos domicílios. Essa aplicação é feita geralmente com a ajuda de estudantes. A consciência histórica da produção do espaço é fundamental para que um grupo consiga se fortalecer a ponto de não apenas se defender de ameaças externas, mas elaborar prospecções. É preciso que o grupo socioespacial se lembre de que produziu aquele espaço ao longo do tempo e valorize essa produção. Uma forma de iniciar tal conscientização é o registro em vídeo do depoimento de muitos moradores antigos sobre as diversas etapas da produção do espaço e a distribuição local desse material compilado. Para incitar discussões, é fundamental que todos tenham acesso à informação contextualizada e que sejam capazes de construir sua própria crítica do conjunto dessas informações. Por exemplo, em vez de falarmos que determinada intervenção externa vai gerar impacto negativo, apresentamos dados sobre a situação existente e dados sobre a situação planejada, perguntando às pessoas pelos impactos que enxergam aí e como imaginam que se poderia lidar com esses impactos.
A auto-organização continuada depende de manter o foco no processo de organização do grupo e não nas demandas em torno das quais os grupos geralmente se organizam. Para que os grupos continuem sem a nossa presença, começamos propondo estratégias para a condução das reuniões, que são adaptadas pelos membros do grupo. Depois das primeiras reuniões, o grupo assume a condução e nós deixamos paulatinamente de participar, apenas dando apoio eventual quando solicitado. As estratégias aqui apresentadas para discussão evidentemente não resolvem as situações de ameaça dos grupos socioespaciais vulneráveis. Essas estratégias são, na verdade, um primeiro passo em direção a uma pedagogia socioespacial abrangente e de longo prazo, capacitando as pessoas para que se organizem coletivamente no enfrentamento de estruturas econômico-políticas e para que demandem assessoria técnica.